Vamos lá ao próximo. Todos os enunciados a seguir podem ser vistos como respostas a determinadas perguntas. A opção em que a pergunta formulada é a mais adequada. A banca, quando ela quer detonar a gente, né, ela coloca mais adequada, porque ela sabe que pode estar adequado. Né? 3, 4 aqui podem estar adequados aqui, tá? Então, olha só, eu venho aqui para você e pergunto assim, olha só, a resposta é: Ricardo chega da Europa em setembro. Quem chega da Europa em setembro? Ricardo. É uma pergunta viável. Ela está adequada para Ricardo. Legal, gostei. Então, vem cá, quem é que chega da Europa em setembro, hein? O Ricardo. O Ricardo chega da Europa em setembro. Tinha dúvida sobre quem? O Ricardo. É adequado, não é? É adequado. Gostei da alternativa A, é adequado. A caneta, acho que a secretária guardou. O que fez a secretária? Bom, não é isso, né? O que fez a secretária, né? Onde está a caneta? Porque aí vem a resposta. Pô, a caneta, acho que ela guardou aqui e tal, né? Onde está? O que fez a secretária? Não é o que fez, né? O ideal seria o que aí? Mas ela não fez alguma coisa, ela não guardou? Pode, tudo bem, mas não seria tão adequado assim, concorda comigo? A pergunta seria, onde, né, está a caneta? Ok, mas caberia esse daqui também? Caberia, mas ela pede mais adequada, então a gente já tira de uma vez, tá? O músico tocava Vila Lobos no órgão da catedral. O músico tocava Vila Lobos no órgão da catedral. Onde o músico tocava Vila Lobos? Ele tocava lá na catedral. Ah, tá. E qual instrumento ele tocava? Ele tocava o órgão. Qual instrumento ele tocava? Ele tocava o órgão. E onde ele tocava? Lá na catedral. Tá. Então tá aqui também, catedral? Tá. Onde o músico tocava Vila Lobos? Na catedral, mas aqui está no órgão da catedral, né? E que instrumento ele tocava? Tocava órgão. Seria essa a resposta ideal, né? João, eu ouvi às 3 da tarde. Quando eu vi João? A pergunta ideal aí seria o quê? Alguém viu João? Rapaz, eu ouvi o João, eu ouvi às 3 da tarde. A pergunta seria essa, alguém viu o João? Né? E quando eu vi? Pergunta aí é meio estranha, né? Não seria mais adequado. Acho que o livro está em todas as livrarias. Onde posso achar o livro? Opa, eu acho que o livro está em todas as livrarias. Onde? Em todas as livrarias. Onde? Seria na catedral. Concorda comigo? E que instrumento? O órgão. Então a alternativa C não seria a mais adequada. Aí, cara, eu fico entre alternativas A e E. Porque ele perguntou quem chega da Europa em setembro e onde posso achar o livro. Eu acho que o livro está em todas as livrarias e Ricardo chega da Europa em setembro. Bom, aí o que acontece? Ele pede, a pergunta formulada, ele pede a mais adequada, tudo bem? A mais adequada. Então, nós vamos limpar isso daqui, ó, para a gente verificar a mais adequada na visão da banca. Porque tem esse negócio, tem essa história também, né? Tem que observar aquilo que é mais interessante na visão da banca. Olha só. Todos os enunciados a seguir podem ser vistos como respostas a determinadas perguntas. Sim, né? A gente tirou aquelas menos óbvias ali e tal, mas sim, elas podem ser encaradas assim. A opção em que a pergunta formulada é a mais adequada à estrutura do enunciado. Então, cara, é a mais adequada, a resposta é a mais adequada à estrutura do enunciado. A opção em que a pergunta formulada é a mais adequada. Ok. Ricardo chega da Europa em setembro. Quem chega da Europa em setembro? Bom, nesse caso aqui, veja só. Onde posso achar o livro? Fica bem prático a gente observar. Olha, eu não tenho certeza não, mas eu acho que o livro está em todas as livrarias. Cara, eu consigo perceber bem aqui. Agora, Ricardo chega da Europa em setembro. Quem chega da Europa em setembro? O que seria? E aí, moçada, a gente tem duas opções aqui, tá? A gente tem duas opções. Então vamos avaliar aqui. A pessoa pergunta, onde posso achar os livros? Em todas as livrarias. Eu acho que você pode achar em todas as livrarias. Ok. Então, uma resposta de acordo com a estrutura que foi pedida. Onde posso achar o livro? Agora, olha só. É a mais adequada, tá? É adequado perguntar quem chega da Europa em setembro? É adequado. E a resposta é o Ricardo.
O Ricardo chega da Europa em setembro. Sim, o Ricardo chega. Ok. Mas vamos lá. Nesse caso da pergunta aqui, estava colocando aqui para você, tá? Ricardo chega da Europa em setembro. Não seria mais adequada a pergunta: quando o Ricardo chega da Europa? Ele chega em setembro. O reforço não é somente quem chega, mas quando ele chega. Concorda comigo? Por exemplo, há uma relação entre as pessoas, tá? E aí é o seguinte: por que a pessoa faz a pergunta? Olha só, tem um calendário aqui, ó, das pessoas que vão chegar em setembro. Quem vai chegar em setembro? Aí eu pergunto: quem é que vai chegar em setembro? Ou, se eu conheço o Ricardo, ele faz parte aqui do nosso grupo de trabalho, é um amigo, alguma coisa. Vem cá, o Ricardo é conhecido. Então, olha só, o Ricardo chega quando? Quando o Ricardo chega? O Ricardo chegará de onde? Porque o Ricardo é uma pessoa possivelmente conhecida. Agora, imagine você, a possível pergunta: quem chega da Europa em setembro? Isso possivelmente seria o quê? Nós teríamos uma equipe, tá? E aí, dessa equipe, um chega em julho, outro chega em outubro, outro chega em agosto, outro chega em setembro. Vem cá, quem é que chega da Europa em setembro? Mas eu tenho que construir todo um contexto para isso. Porque o normal seria o quê? A gente já conheceu o Ricardo, já sabia que o Ricardo faz parte da nossa equipe, ou uma pessoa conhecida. Ah, então olha só, neste caso, neste contexto, aí eu pergunto o quê? O Ricardo chega quando? Quando o Ricardo chega? Então o viável seria perguntar, uma pessoa conhecida, quem é que chegou? Aliás, o Ricardo chegou quando? Quando chegou, tá? E chegou de onde? Ou, se eu pergunto, quem chegou da Europa em setembro? O Ricardo. O Ricardo chegou. Beleza? Então, veja, é uma pergunta possível? Sim. Mas a mais adequada é perguntar onde. É perguntar quando. Então, ele chegou da Europa, chegou em setembro. Concorda comigo? O mais adequado, porque supostamente nós conhecemos já o Ricardo. E ele chegou de onde? A dúvida, ela sairia mais numa relação de lugar e de tempo, e não precisamente quem. Porque é muito mais, digamos assim, é muito mais plausível e seria muito mais adequado nós já conhecermos o Ricardo e perguntar de onde ele veio e quando ele veio. Concorda comigo? Então, porque numa estrutura de resposta, você vai perceber nesta relação que a resposta dá ênfase àquilo que vem depois. É essa a ideia, beleza? Então, olha só, nesse caso aqui, de onde chega o Ricardo? O Ricardo chega da Europa. Quando chega o Ricardo? O Ricardo chega em setembro. Está vendo só? Então, numa resposta, uma pergunta direta, nós damos relevância ao predicado e não ao sujeito. Beleza? Ah, sim, chega da Europa em setembro o Ricardo. A gente tentava fazer uma inversão para ficar mais no fim da resposta. Beleza? Aí sim, para dar uma estrutura mais adequada. Não, de novo, não significa que há erro na alternativa A, mas a mais adequada é a alternativa E, por conta justamente do que a gente falou. Normalmente a resposta está aqui no fim da frase, beleza? Então o ideal seria perguntar de onde e quando. Essa seria a ideia aqui, ó. Onde em todas as livrarias. É essa a ideia, beleza?